revolta, né? Uma grande aversão, um grande medo dos evangélicos, né? O comunismo ateísta na Rússia. O atual presidente Vladimir Putin é católico. E isso, olha só que milagre, né? Como Deus também pode mudar as direções, né? Como nós vimos lá em Romanos 13. Ele é católico ortodoxo, né? Aquela igreja que tem uma catedral linda lá na Praça Vermelha, né? Em Moscou. E no Brasil, já tivemos um presidente evangélico. Sabiam? O Ernesto Geisel era dessa igreja da Angela Merkel, da Alemanha. Era luterano, o Ernesto Geisel. Porém, o Geisel foi da época da ditadura, ele era um militar. Ele, digamos, não mudou a situação do Brasil. E não praticou preceitos humanos e cristãos que estão lá nos evangelhos. Que aquele terror da ditadura, ele enfrentou aquilo, conduziu normalmente, sem ver nada demais, naquela perseguição aos opositores. Mas era evangélico. Pois bem, e voltando para os dias de hoje, nós temos uma bancada evangélica. Vamos ver se o fato do político ser evangélico muda realmente a história de um país. Olha, atualmente a bancada evangélica, né, essa legislatura que começou agora em 2019, nós temos 195 deputados federais e 8 senadores evangélicos. Olha só, então, em breve vamos ter uma nação, como se diz naquele salmo, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos ter uma nação mais abençoada, porque temos 203 deputados e senadores evangélicos? Não necessariamente. Porque religião, gente, é uma coisa e política é outra. O político não pode lançar suas ideias religiosas sobre toda a nação que possui diversas outras religiões, tem que ser respeitado. A Constituição assegura esse direito de expressão religiosa. Então, o político tem de administrar, defender os direitos de toda a nação, todo o estado, toda a cidade. Não pode privilegiar um em detrimento dos outros. Não é porque o político é evangélico que vai perseguir os umbandistas, fechar os terreiros de umbanda dele, ou vai perseguir os mormons. Sim, que evangélico não gosta de mormon. Como disse, há grandes divisões no próprio meio religioso evangélico. Onde há ser humano, há divergências. Nada disso deve ser escandaloso. Ou porque o presidente é da Assembleia de Deus, ele vai perseguir os muçulmanos, os budistas, os shintoístas, os animistas e quaisquer outros praticantes de religiões diferentes do Evangelho? Ou no máximo ele vai respeitar os cristãos, que envolve católicos e outras mais? Não. O verdadeiro político não deve agir dessa forma. Pois bem, na legislatura anterior, a que terminou, que foi de 2014, não, foi eleita em 2014, né? Até agora, 2018, havia 87 deputados federais e 3 senadores. Então, de lá para cá, no caso, dobrou, né? Certamente devido a esse fenômeno Bolsonaro, digamos assim. Agora, vamos ver a questão do evangélico por ser evangélico. Será que são santos? Como a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo? Será que é verdade? Aqui adiante, eu estou pegando dados da Wikipédia. Você também pode pegar pela internet e outros sites certamente vai ter. Nós temos aqui uma lista da bancada evangélica anterior a essa, né? Aí tem aqui o deputado Alan Rick, da Assembleia de Deus, o JHC, da Igreja Internacional da Graça de Deus,
o Silas Câmara, Assembleia de Deus, o André Abidon, Assembleia de Deus, Tia Heron, Márcio Marinho, o irmão Lázaro, né, da Igreja Batista, aquele cantor de Olodum, ex-cantor de Olodum, né, hoje canta. Tem o Moroni Torgan, né, que é mormon, ou era, né, não sei se ele se reelegeu, Ronaldo Martins. E da Universal teve o famoso Bispo Rodrigues, que foi envolvido aí em vários escândalos. Tivemos também, há um tempo atrás, o filho do Doriel de Oliveira, do final do Doriel, da Casa da Bênção, filho dele que era deputado distrital aqui em Brasília, no Distrito Federal, e ele foi pego com a mão na massa, com aquelas propinas, daquele escândalo do mensalão, ou da mesadinha, não me recordo bem o nome que foi usado pela imprensa na época, aqui no Distrito Federal. Tivemos o próprio Benedito Domingos, que era vice-presidente da Assembleia de Deus, ali da chamada do relógio, inclusive da qual fui membro na época, no início deste século, que chegou a ser preso, né, envolvido na questão do mensalão do DF. Ali sim houve provas cabais. E por aí vai, né? Em suma, já são cerca de 203, né, a bancada evangélica no Brasil. Agora veja bem o que diz essa matéria aqui no site da Wikipédia. De acordo com os dados obtidos através do site Transparência Brasil, qualquer cidadão pode acessar, onde tem todas as contas nacionais, né? Todas as verbas aplicadas. A maior parte dos parlamentares que participam da bancada evangélica são alvos de processos judiciais, na Justiça Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal por diversos crimes, tais como peculato. Peculato é apropriar-se dos bens públicos, né? Roubar dinheiro público, móvel, máquina de escrever, né? Hoje não tem mais, computadores. O que você pegar do governo. Peculato, improbidade administrativa, sonegação de impostos, formação de quadrilha, abuso do poder econômico, reprovação de prestação de contas. Em 2006, continua a matéria do site Wikipédia, por exemplo, 25 dos 72 parlamentares que tiveram recomendação para abertura de processo disciplinar por envolvimento no escândalo dos sanguessugas eram evangélicos. A bancada evangélica liderada por Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, teve papel fundamental no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, cuja admissibilidade foi aprovada tal. Na matéria Vinde a mim os eleitores, né? Parodiando aquela expressão de Cristo, vinde a mim os pecadores, ou vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, ali no Sermão da Montanha. A revista Veja, de 23 de março de 2013, publicou: a bancada evangélica também não foge à regra do Congresso Nacional quando o assunto são denúncias de corrupção. Dos 73 integrantes da Câmara, 23 respondem a processo no Supremo Tribunal Federal. Há acusados de corrupção, peculato, desvio praticado por servidor público, crime eleitoral, documento falso, lavagem de dinheiro e estelionato. Há até um condenado à prisão que pode ir para a cadeia em breve, que tem pena de 13 anos e 4 meses a cumprir. Bem, eu agradeço você ter me acompanhado aqui até agora, mas eu quero dizer que é por esses maus exemplos que alguns dizem que crente não deve entrar em política. Não, crente deve entrar em política sim. Agora deve ser honesto, deve ser corajoso, deve ter peito quando vier gente com proposta indecente. Vou dar 1 milhão para tu liberar aquela verba para eu fazer o asfalto da rua tal, aqui e ali. Você simplesmente recusar. Não precisa dar um tapa do camarada e sair chutando ele, não. Você apenas se mantém na sua integridade, satisfaça-se com o seu salário de político e honre, pelo menos, o nome de Cristo. Se você não quer honrar o nome de cidadão honesto,
Que uma coisa é o cidadão ir para a televisão, fazer aquele discurso bonito, com sorrisos, e entre os corregionários, dar tapinha nas costas, ppp, papapá, e depois meter a mão no erário público. Infelizmente, o povo se deixa enganar por isso com uma facilidade enorme. É preciso a gente ver, não se louvar pelas aparências, pelos sorrisozinhos, carinha de anjo. A própria Bíblia diz que Satã se transforma em anjo de luz. Então o que vemos é isto aqui. Evangélicos, salvos na pessoa de Cristo, certamente gente que sobe no púlpito, estufa o peito, é batizado no Espírito Santo e pinta e borda e é do retetê. Mas quando o assunto é dinheiro, Cristo fica do lado. Mas ele próprio falou, não podeis servir a Deus e a mamon. Mas eles querem servir a Deus, como se diz no popular, e servir a mamon, como se diz no popular, acende uma vela para Deus e outra para o demo. Então é por isso que muita gente acha que não deve entrar em política, não quer saber de política. Mas lembre-se, por causa desses maus exemplos, os homens de bem se afastando, o de mal vem e mete a mão e domina. Portanto, levantemo-nos. Eu nunca me candidatei a cargo político. Para não dizer nunca, até tentei uma vez há 8 anos atrás, lá em Teresina, através de um partido X, mas antes mesmo de me lançar candidato, me passaram a rasteira, para você ver que tem muita tramóia nos próprios partidos políticos, e eu fiquei decepcionado, caí fora, nunca mais entrei. Só entrei agora porque fiquei decepcionado com esse preconceito, essa ojeriza que existe entre direita e esquerda dentro das igrejas. Aí eu digo, não, isso não pode, a esquerda não é o demônio como estão pintando, não. Houve falhas, mas não quer dizer que todo o conjunto da obra tem que ser destruído, não. Isso aí no outro vídeo eu estou falando e vou falar mais ainda. Então foi isso que me levou a entrar na política agora. E tem mais. Eu vou adiantar que no outro vídeo falarei especificamente. Do meu salário, além dos 10% do dízimo que eu faço questão de dar, continuo dando, embora hoje minha renda não seja lá essas coisas, eu quero tirar mais 10% para dar para alguma instituição de caridade. Então serão 20% a menos do que eu ganhar. Não vou entrar em conchavos, não, de jeito nenhum. Ainda que a corda esteja apertando, eu como cuscuz manhã, tarde, noite, mas não vou aceitar esses conchavos que tem aí, não, com tanta facilidade. É só o cara entrar no gabinete e falar com o vereador, olha, não se preocupe não, você vai ter a sua cesta garantida aí, do mês inteiro, o ano todo, lá no meu supermercado grande e tal, mas faça isso por mim. Fiquem tranquilos que eu não farei isso. Agora, claro, não tenho como provar, pelo menos por enquanto, porque na hora H é que a gente vê quem é quem. Mas isso causa indignação e nós temos de combater isso. Não adianta ficar de longe só reclamando, não. Nós temos de entrar na guerra. E guerra é guerra, especialmente nessa área, especialmente nesse meio. Bom, por fim, eu quero agradecer a todos. Bem, eu ia falar que sou pré-candidato, isso, aquilo, outro, mas aí no meu site já está falando e estou à disposição aí, e especialmente para os irmãos evangélicos. Eu gostaria muito que vocês atendessem a este reclamo, porque não adianta ficar reclamando de longe, eu não gosto de política, porque o lobo feroz toma conta de tudo. Então agradeço a atenção, meu zap 984478369, DDD 61.